Boa noite, Lúcio. Como é que tem sido essa sua primeira experiência à beira do gramado como treinador? Tem sido muito positiva, né? Nós tivemos uma boa pré-temporada. Nessa pré-temporada vencemos 2 jogos, empatamos 1, perdemos 1 e iniciamos a competição bastante esperançosos que poderíamos fazer uma campanha boa. O início foi um pouquinho difícil, a estreia sempre é um jogo complicado, um jogo nervoso, empatamos em casa com Nova Prata, fomos à Vacaria, vencíamos o Glória, depois acabamos cedendo empate, perdemos para o Brasil de Farroupilha num jogo onde fomos superiores, onde fomos prejudicados pela arbitragem, com gol anulado, com pênalti não assinalado, e conhecemos nossa primeira derrota. Mas o poder da reação do grupo a partir daí foi muito grande. Nos últimos 9 pontos fizemos 7, jogando contra equipes qualificadas, né? Vencemos o Cerâmica, empatamos o Ipiranga e vencemos o Marau. Então o momento é muito bom, a gente está muito próximo de conquistar o primeiro objetivo, que é classificar para o mata, e aí sim se inicia uma nova competição. Essa fase quente aí, esse ano um pouco diferente, né? No primeiro mata, nas quartas de final e na semi um jogo único só, e aí se inicia uma caminhada onde cada jogo é uma decisão, e a Fedanambi espera estar entre essas 8 equipes para brigar pelo acesso já no primeiro turno. Até como você mesmo citou, até conseguir a primeira vitória, teve uma série de 3 partidas e assim, resultados ruins, né? Foram 2 empates e uma derrota, né? Você chegou a ficar em algum momento apreensivo quanto ao futuro do Panambi nesse período? Não, porque a produção da equipe nesses 3 jogos ela foi muito boa. Então, se a gente está enxergando, vendo que a equipe vem jogando bem, o resultado uma hora ele vai chegar. Então, eu sempre peço para os diretores, eu gosto que as pessoas participem, que venham no treino, que participem da palestra, que viajam os diretores para olhar os jogos, porque aí não fica uma análise apenas da comissão. E a diretoria teve plena convicção dos 2 jogos que nós vimos fora de casa, contra o Glória e o Brasil de Farroupilha, onde nós tínhamos um volume de jogo muito grande, e a vitória não veio. E aí a gente remobilizou, passou confiança com os atletas, tranquilidade, e conseguimos vencer a equipe do Cerâmica, a forte equipe do Cerâmica, e ali a gente embalou e agora chegamos aos 9 pontos, muito próximo da classificação. Bom, Lúcio, sendo o teu primeiro trabalho, quais são as tuas referências como técnico, assim, trabalho de que técnicos te agradam mais, assim, que até talvez você utilize como um espelho para o teu próprio trabalho? Ao longo desses anos todos aí como gerente de futebol e como preparador de goleiros, a gente trabalhou com muitos técnicos, né? A gente acaba pegando alguma coisa de um, alguma coisa de outro, mas as experiências recentes, assim, nos últimos anos aí, eu trabalhei muitos anos com o Beto Campos, é um técnico que eu aprendi muito, que eu converso muito com ele até hoje, é um amigo. O Hélio Vieira foi uma pessoa também que eu trabalhei 4 vezes com ele na Avenida. São 2 profissionais que eu respeito muito, uma capacidade muito grande. E o Rogério Zimmermann no Brasil foi uma experiência boa também, é um treinador muito capacitado e pude aprender bastante com ele, e a gente procura estar sempre estudando, sempre se atualizando para colocar em prática o que a gente aprendeu e para a gente poder tirar o melhor dos atletas e do grupo que a gente tem na mão para tentar levar o Panambi mais adiante nesse ano, onde o clube comemora 10 anos. Na verdade, você não abandonou completamente assim, a função de gerente de futebol, né? Quantos jogadores do elenco foram escolhidos por você nesse grupo do Panambi? Olha, isso foi uma das questões que mais me fizeram aceitar esse desafio. Porque quando você conhece os atletas que tem no grupo, quando você pode trazer os atletas que você confia, é diferente. Então, quando o Panambi me fez o convite, eu queria saber de que maneira seria que nós iríamos trabalhar. E o presidente e o vice-futebol me deram total autonomia. Dos 18 jogadores profissionais que nós temos no grupo, apenas 18. O resto são meninos da casa, do juvenil e do júnior do Panambi. Desses 18, eu pude contratar 16 jogadores. O clube renovou com 2 jogadores que já estavam no clube no ano passado, e eu trouxe 16 jogadores novos. E isso me deu uma tranquilidade muito grande, que ao longo da competição nós poderíamos fazer uma grande campanha. Bom, então explica para nós quem são esses jogadores, qual é o time base do Panambi nesse momento e onde é que eles foram buscados. Eles trabalharam comigo, né, nos meus 2 acessos pela Avenida, em 2008 e 2011, e também
no Brasil de Pelotas e também no Novo Hamburgo. São quando é que eu passei, a maioria dos atletas trabalharam comigo e a gente foi buscar 2 uruguaios, né? Eu, na época no Brasil de Pelotas também contratei jogadores do Uruguai, deu muito certo. Fui a Montevidéu, eu olhei alguns jogos e trouxe de lá o Heber Colazo, um meia que jogava no Penharol, e ele está sendo um dos destaques da Serpanambi, já marcou 2 gols na competição e quarta-feira, juntamente com o Gavião, ele fez uma partida de alto nível. O time de base do Panambi é o Fabiano, goleiro, ex-Avenida, ex-Brasil de Pelotas. Lateral direito tem oscilado, às vezes tem jogado o Teco, que jogou aí no Santo Ângelo, no Juventus Santa Rosa, na Ubra, e às vezes um atleta prata da casa, o Edu Bayer, que passou rapidamente aí pelo São Luís. Na zaga tem jogado Márcio Nunes e Vinícius, ambos subiram comigo na Avenida. O lateral esquerdo é o Luiz Henrique Gauchinho, que jogou muito tempo no Goiás, jogou na Feira Santo Ângelo. Meus 2 volantes, Rangel e Rodrigo Dias. Terceiro homem de marcação, Luiz André, jogou comigo no Brasil de Pelotas, ex-Criciúma, Chapecoense, Remo. O meia é o Colazo, uruguaio do Penharol. E o ataque tem jogado às vezes Lucas Podadeiro, também ex-atleta do Goiás, trabalhou comigo na Avenida, ou o uruguaio Christian Fábio, ex-São Paulo do Rio Grande, com o Gavião de centroavante, ex-Avenida, ex-Brasil de Pelotas, jogou no São Luís no ano passado. Além disso, a gente tem outros meninos, tem o Cássio, segundo volante, que jogou aí no São Luís, tem o Josimar, atacante, que passou do Santo Ângelo, passou aqui em Panambi, o da Silva, zagueiro, irmão do Neguete, que também jogou no São Luís de Juí, o David, o meia da base do Grêmio, trabalhou comigo na Avenida, subiu Pelotas. Então, a gente tem um grupo bastante experiente, bastante rodado, e a gente espera também reforçar ainda mais. Eu já passei essa situação para a direção, gostaríamos de contar com mais 1 ou 2 atletas para entrar muito fortalecido nesse mata-mata. Se o Panambi vencer no domingo, já está classificado para a próxima fase, né? Como é que tem sido esse trabalho aí do vestiário para que os atletas até não entrem assim nervosos em campo em busca do resultado, né? Porque vencendo já quando chega a 12 pontos, Santo Ângelo tem nesse momento 5, se eu não me engano, né? O Santo Ângelo tem 5. Se o Santo Ângelo não vencer em Vacaria, nós já estamos classificados. Mas a gente vai tentar buscar ponto para ter uma possibilidade de entrar no G2, ou seja, trazer o mata para dentro do Piratinipe. A gente tem sido muito forte em casa, de 9 pontos do Piratinipe fizemos 7, e a gente está ajudando muito na força que vem nas arquibancadas e por conhecer o gramado e tudo que envolve esse aspecto dos jogos jogados dentro dos nossos domínios. E por isso a gente pretende ir a Santa Maria buscar pontos, e aí com isso traz a decisão para domingo que vem frente à forte equipe de Santa Cruz, tentar ambicionar classificar no G2 para trazer o mata para dentro de casa. Bom, Lúcio, a gente se acompanha assim bastante no Twitter, né? E vejo assim que você tem até os próprios 2 jogadores que você tem no elenco estrangeiros são do Uruguai. Você acompanha bastante o futebol uruguaio. Como é que você avalia o momento do futebol uruguaio nesse momento, pensando assim um pouco na Libertadores? A gente tem ali o Nacional do Uruguai com 1 ponto na Libertadores, né? Como é que surgiu esse teu interesse no futebol uruguaio e que avaliação se faz do Nacional, que no momento é o lanterna do grupo 6 do Grêmio ali na Libertadores? Olha, eu particularmente gosto muito dos jogadores uruguaios, pela entrega, pela raça. É um mercado pouco explorado pelos clubes do Rio Grande do Sul e, sinceramente, eu não entendo por quê. Porque a gente traz jogadores de altíssima qualidade técnica num custo de investimento baixo. Quando da minha ida para o Brasil de Pelotas, a gente contratou um meia, ex-seleção uruguaia, Leandro Esquerra, que ganhava menos do que a média dos atletas do clube. Na época a gente esteve muito próximo de contratar o Maxi Rodrigues, e não houve acerto, e a gente acabou trazendo o Leandro Esquerra. Os pessoal do Panambi, se eu aqui permanecer, já me deu autonomia, a lei alterou, a lei mudou para 5 estrangeiros, a Serpanambi vai usar toda a cota e vai buscar 5 jogadores no mercado uruguaio. Eu todo ano vou a Montevidéu, observo os jogos do Campeonato Uruguaio, faço um mapeamento todo da competição desde 2008, eu tenho todos os vídeos de gols de todas as fechas, de todas as rodadas do Campeonato Uruguaio desde lá. Quanto ao momento atual, é que o futebol uruguaio tem um poder de investimento muito pequeno. A folha salarial do Nacional é uma folha muito parecida com o investimento do Juventude. Então, para jogar uma competição de Libertadores é muito complicado. Né? O Defensor tem uma folha menor ainda. A folha do Defensor é uma folha muito parecida com o que investe Brasil de Pelotas, Juventude, São Luís, Novo Hamburgo nesse sentido. Então, dentro do poder de investimento deles na Libertadores,
a campanha deles é o que eles podem fazer. O futebol uruguaio, infelizmente, parou no tempo na relação de investimentos. O futebol ficou muito caro. O poder de investimento do Grêmio, do Cruzeiro, do Flamengo, do Atlético Mineiro é muito grande. E eu acho que dificilmente a gente vai ver uma equipe uruguaia nos próximos anos ser campeã da Libertadores. O Diego Aguirre conseguiu uma façanha, né, em 2011, ainda levar o Peñarol para a final, naquela final contra o Santos. Ali eu monitorei o Weber Colado, conheci ele dali, alguns jogos que ele vinha fazendo, e esse ano a gente pôde contratar. E os diretores estão muito felizes aqui em Panambi com os dois uruguaios. Se eu aqui permanecer para o próximo ano, já tenho autonomia da direção para voltar a Montevidéu e contratar mais 3 uruguaios, no ano que vem, porque é um mercado onde oferece jogadores com um nível de comprometimento muito grande, com uma qualidade técnica muito grande em relação ao custo salarial. Bom, então, para a gente fechar, Lúcio, voltando então ao campeonato agora, o gaúcho da divisão principal, que é o que mais se fala agora, foi essa punição, ou não punição até do Esportivo, que esperava-se até que o time perdesse 3 pontos, né? Já que o Passo Fundo, por exemplo, escalou um jogador de forma irregular, foi um erro administrativo e perdeu 8 pontos. E no caso do Esportivo, que teve essa acusação de racismo, perdeu só os mandos de campo. Como é que você avalia essa questão, essa decisão do TJD, uma vez que você é técnico, que você também consegue enxergar o lado do clube que foi punido por ação de torcedores? Como é que é essa relação e essa decisão do TJD? Eu acho que a questão, principalmente, falando como ex-gerente, como pessoa que todo dia procura estudar, ler, se atualizar, pesquisar o BID, regulamento, eu acho que a questão do Passo Fundo foi um erro administrativo deles tremendo. É inadmissível um clube que recebe a cota que o Passo Fundo recebe, mais o poder de captação de recursos que o Passo Fundo tem, e o Passo Fundo não tem um gerente de futebol no clube. Então, o Passo Fundo pagou pelos seus próprios erros, cometeu um erro primário, um erro grosseiro, né, e foi punido com os 8 pontos justamente. A situação do Esportivo é uma situação delicada, envolve a questão de racismo. O Márcio Chagas é um amigo meu particular, tenho uma relação muito boa com ele, mas é uma questão delicada, é uma questão complicada de se analisar. A questão do rebaixamento envolveu esse ano essas questões aí de perda de pontos, e para mim 2 surpresas, né? Eu não esperava o Pelotas e nem o São Luís brigando na parte de baixo da tabela. Para mim foram 2 surpresas negativas das 2 equipes, e acho muito difícil a equipe de São Luís escapar do rebaixamento, e o que vai tornar a divisão de acesso também ainda mais difícil, porque o São Luís é um clube grande, o Pelotas é um clube grande, e vai tornar a divisão de acesso ainda mais difícil. Você chegou a assistir algum jogo do São Luís aqui em Juí? Sim, eu assisti 2 jogos do São Luís. Eu fui assistir São Luís e Juventude, e assisti São Luís e São José. Eu vi 2 vezes o São Luís perder em seus domínios. O que você achou do time nessa ocasião ali, que você identificou como pontos fracos assim no São Luís? Eu não gostaria de comentar nesse sentido, seria, acho que, antiético da minha parte. Eu tenho amigos aí dentro do clube, tenho atletas que eu já trabalhei, seria uma situação, eu estou começando na carreira de técnico, eu como gerente tenho a minha análise, como gerente, como técnico tenho, eu prefiro ficar com essa avaliação para mim, porque é complicado, envolve sentimento do torcedor, envolve o trabalho da direção do São Luís. As pessoas que estão diretamente ali no trabalho têm que saber os motivos e o porquê dessa campanha do São Luís, e porquê do clube num ano ser campeão anterior e no outro ser rebaixado. E, infelizmente, é uma situação que eu não desejo a ninguém. Eu vivi isso em 2010 na Avenida. Na época, montamos um time forte, no nosso entendimento, e fomos rebaixados. Eu sei o porquê a Avenida foi rebaixada em 2010. Graças a Deus, no ano de 2011, eu consegui o título com o clube e acabei deixando o clube na primeira divisão e saí, assumindo o Brasil de Pelotas. Mas eu não desejo para ninguém. Estive segunda pela manhã em Juiz, estive conversando com o Sandro Palarini, estive conversando com o Tarcísio Macuglia, com o Sadi Pereira, e não desejo para ninguém o que eles estão passando, o que a torcedora está passando, porque eu já vivi um sentimento muito ruim. Fazer essa análise aí cabe às pessoas que comandam o São Luís. Tá certo. Obrigado então por atender a reportagem. Lúcio Kodet, o técnico da Ser Panambi, disputa a divisão de acesso, praticamente classificado já para a segunda fase deste primeiro turno. Muito obrigado, boa noite, Lúcio. Eu
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos, tenho um carinho muito grande pela cidade de Juí, pelo São Luís de Juí, clube que me formou como atleta, clube que eu aprendi muito, pude fazer parte daquele grupo em 1997, campeão da Copa Galego. Hoje, o meu preparador físico é um ex-colega meu daquela época, o Duda, Luiz Juiense. Eu tenho grandes recordações e muitos amigos aí em Juí.